Quebrando a Lâmpada é um oferecimento. CREA Paraná. Quem fiscaliza, cuida. Tudo bem, meus nobres? Começa agora o Quebrando a Lâmpada, o programa que fala sobre inovação e case de sucesso para quem quer pensar fora da caixa e transformar ideias em realidade. Este programa tem o apoio do CREA Paraná, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná, que fiscaliza e garante que obras, serviços e projetos sejam conduzidos por profissionais habilitados com ética e responsabilidade. O CREA Paraná protege a sociedade, valoriza a engenharia, a agronomia e as áreas tecnológicas, além de apoiar o desenvolvimento profissional e a inovação que transformam o Paraná. E do grupo Pumatronics, que desenvolve soluções que atuam diretamente na sua vida, tornando rodovias e cidades mais seguras e eficientes, com sistemas de pesagem em movimento, pedágio eletrônico sem cancelas, sensoriamento climático e iluminação pública inteligente. O grupo contribui para reduzir acidentes, otimizar a mobilidade e melhorar a gestão urbana. É tecnologia aplicada à infraestrutura, gerando mais segurança, eficiência e qualidade de vida para a população. E eu sou Gilles Balbinotti e já peço para você nos seguir em nossas redes sociais, no Instagram, acompanhar nosso canal no YouTube, no Spotify e não perder nenhum conteúdo exclusivo do programa. As palavras que definem o episódio de hoje são ciência, inovação e tecnologia. Estamos recebendo Carlos Itsuo Yamamoto, engenheiro químico formado, mestre e doutor pela Escola Politécnica da USP, além de especialista em gestão da qualidade pela UFPR. À frente do Centro Multiusuário de Tecnologia LACAU, desde 2000, e com passagem pela direção da Agência de Inovação do UFPR, tem papel fundamental no desenvolvimento de projetos que conectam a universidade, indústria e sociedade. Entre seus destaques está o projeto de desenvolvimento de equipamento e processo integrado de pirólise e gasificação de resíduos, uma iniciativa inovadora realizada em parceria com Ponta Grossa Ambiental e o LACAU, que venceu a etapa sul do Prêmio FINEP de Inovação 2025. Carlos, seja muito bem-vindo aqui no programa Quebrando a Lâmpada. Tenho certeza que você vai trazer realizações fantásticas, porque a academia, a ciência, a tecnologia são base para a solução de problemas da nossa sociedade, das indústrias, dos municípios, enfim. Seja muito bem-vindo e já te passo a palavra aí para a sua primeira fala. Obrigado pela tua presença. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui compartilhando a experiência de anos de desenvolvimento que a gente tem, né? E pela oportunidade também de mostrar para a sociedade, para a comunidade, o que a academia tem feito, além da formação de pessoas, né? De profissionais de grande conhecimento e competência, mas também em ciência e tecnologia. Tu fala uma palavra muito chave aí, que eu sou um defensor dela também, enfim, na época aí do mestrado, doutorado, e da academia também, e das universidades. Eu sempre trabalhei também como professor universitário. Tem essa responsabilidade de formar capital humano, importantíssima. Mas, além disso, também resolver problemas, ou seja, desenvolver pesquisa, né? E certamente hoje tu vai trazer alguns projetos aí vitoriosos para a gente. No início do nosso programa, a gente procura fazer essa conexão, que a gente acredita que é super importante. Eu, particularmente, acredito nisso, que as crianças nascem cientistas, nascem pesquisadores, né? Nascem super criativos. Então, essa conexão aí da tua infância, pelo que eu sei, né? Comentou, tu nasceu no Paraná, enfim, depois acabou indo para São Paulo. Esse ambiente familiar, esse ambiente da escola, esse ambiente na infância, que acredito que tu fazia os teus próprios brinquedos, com a tua realidade de hoje, de pesquisador. Fala um pouquinho como é que era a infância do Carlos, para nós aí entender um pouquinho esse início do Carlos empreendedor e inovador. Eu nasci em Cornélio Procópio e me criei em Sertaneja, lá no norte do Paraná. E cidade pequena, então não tinha muita coisa para fazer. E
eu lembro, né, aproveitar o momento de agora, né, eu lembro de ter visto o Armstrong pousando na Lua, e uma das coisas que eu mais gostava era ficar brincando de astronauta, né? Depois, com 10 anos, eu ganhei um kit de química, que vende nas lojas aí como um brinquedo diferente, né? E eu adorava ficar misturando aquelas coisas lá, né? E tentar inventar alguma coisa. Foi lá que eu comecei a pensar o que eu quero ser quando crescer, né? Já quis ser médico, já quis ser engenheiro eletrônico, né? E isso me levou para a academia, né? Foi bastante difícil porque não é fácil entrar numa universidade pública, tive que estudar muito, mas desde aquela época lá de 10, 12 anos eu coloquei na cabeça que eu queria algo grande, né? E para isso eu tinha que estudar muito, né? Eu acho que isso é uma coisa que eu vejo hoje em dia nos alunos, né? Tá se perdendo isso, né? O pessoal está achando que inteligência artificial resolve tudo, etc. Não, você estudar, quanto mais estudar, mais condição vai ter para desenvolver alguma coisa significativa, né? E também, né? Me formei, não preciso mais. Não, tem que continuar estudando, tem que continuar se qualificando, porque as oportunidades que surgem vão fazer você trilhar um caminho, né? E aí eu fui fazer pós-graduação, né? Já no meu 5º ano, no estágio, peguei um problema industrial, né? Como iniciação científica, né? Trabalhei num projeto com uma empresa lá de São Paulo. O mestrado e doutorado foi feito também na área de fertilizantes, né? E daí eu vi falar, estou no caminho certo. Mas desde criança eu tinha isso de curiosidade, né? Agradeço aos meus pais por não me cercearem isso, né? Bacana. Porque eles trabalhavam, né? E a gente ficava em casa, fuçando livro. Minha mãe era professora, eu gostava de ver livros mais para frente, né? Tipo, eu estava na 2ª série, eu estava vendo o livro da 4ª série, será que eu consigo, né? Então, esse tipo de curiosidade eu sempre tive, e é o que move o desenvolvimento tecnológico. Bacana esse depoimento desse ambiente favorável ao desenvolvimento das coisas, da criação, já dentro do ambiente familiar. Muitas pessoas da nossa audiência, né, tem muitos pais e adolescentes, jovens, então essas experiências são importantes para a gente inspirar a nossa audiência. A gente sempre diz que, sabe, sentar lá com o filho, construir uma pipa, ou seja, estar junto, né, desenhando e pintando lá um desenho, uma figura, enfim, estar nesse ambiente para estimular, né, no caso, os filhos. Então, é legal essa experiência que tu traz. Você comentou, né? Tu é engenheiro, né, Carlos? Engenheiro químico, fiz graduação, mestrado e doutorado lá na USP, na Escola Politécnica da USP, e aí quando eu estava fazendo o mestrado, surgiu um concurso aqui, né? Eu acabei vindo fazer e passei. Então, as coisas acabaram forçando eu vir para Curitiba, na verdade, né? Essas coisas da vida aí que Sim. acontecem, né? A minha proposta inicial era ficar lá em São Paulo, esperar um concurso lá na USP, né? Mas acabei vindo para cá, e já com o desafio de montar um pós-graduação, né, na engenharia química, que não tinha aqui. Surgiu uma oportunidade de um pós-graduação na área de materiais, né,
e depois a gente conseguiu um pós-graduação na área de engenharia química mesmo, né? E então, essa corrida que eu tive foi justamente nesse impulso que eu tive quando eu era criança. Ó, eu quero fazer alguma coisa importante, né? Eu tinha um tio que era engenheiro mecânico, Legal. né? Gostei da área de engenharia, mas aí eu queria alguma coisa na área de eletrônica. E uma coisa bacana que tem lá na Escola Politécnica da USP é que no primeiro ano você entra em engenharia. É a base. É a base, porque as disciplinas são as mesmas, São né? mesmas, né? Desenho, Álgebra, cálculo, desenho. física, mecânica, é tudo igual. Então, só do primeiro para o segundo que você escolhe a área que você quer ir, né? E aí um professor da engenharia elétrica me convenceu a não fazer eletrônica, e um professor da engenharia química me convenceu a fazer engenharia química, que depois ele virou meu orientador de mestrado e doutorado, né? Então, é maravilhoso, assim, depois que você olha para trás, como é que as coisas acontecem na vida da gente, né? Então, tinha que ser daquele jeito, né? E então a gente tem que se engajar e fazer as coisas da melhor forma Que possível. bacana, eu queria ressaltar algumas coisas que o Carlos nos traz. Primeiro, referência, né? Tem as referências, falando do tio. Eu também, coincidentemente, tenho um saudoso tio, enfim, que já enfim, descansou, enfim, não está mais aqui conosco, e que me estimulou muito a fazer engenharia. Ele é engenheiro eletroeletrônico, eu também fiz engenharia elétrica, e a importância de referências. A questão que tu falou que é importante, eu queria só fazer, a gente pode retomar esse assunto, os projetos pedagógicos das universidades. Importante isso, né? Primeiro ano seria o básico lá, geral, sem definir ainda qual é a linha que vai seguir. Até pro calouro, né, que está chegando, entender, conversar com os professores. Desculpa. E o terceiro, os professores, né? A importância de um falar, ó, você está mais direcionada, engenharia elétrica não é o teu negócio, né? E aí o outro dizer, não, então isso é importante dentro da universidade. Não saia daí, porque a nossa conversa está só começando e tem muito mais no segundo bloco. O Quebrando a Lâmpada volta já. Cada vez que você volta do trabalho, que você se alimenta, cada vez que você viaja sozinho ou com a família, pega um ônibus, carro ou avião, sobe ou desce de elevador, cada vez que você pensa em qualidade ou na segurança de tudo aquilo que é produzido na cidade, no campo, nas indústrias ou em tudo ao seu redor, em cada um desses momentos, existe o trabalho de milhares de engenheiros, geocientistas e agrônomos que, em conjunto com o CREA Paraná, são responsáveis por produtos ou serviços cada vez mais presentes no seu dia a dia. Há 91 anos é assim. CREA Paraná. Quem fiscaliza, cuida. Sejam bem-vindos de volta ao Quebrando a Lâmpada. No episódio de hoje, nossa conversa é com Carlos Yamamoto, engenheiro químico, professor titular da UFPR e referência em ciência, tecnologia e inovação. E agora seguimos essa troca sobre inovação, sustentabilidade, energia e o desenvolvimento tecnológico no Brasil. Carlos, a gente finalizou o primeiro bloco falando desse, que é um problema hoje, um déficit muito grande de profissionais na área de engenharia. Eu ampliaria na área de tecnologia, no Brasil, no Paraná, e você falava da riqueza e da beleza da engenharia, então eu queria que você explorar um pouquinho mais contigo. O que a gente precisa fazer? Tu falava que despencou de 8, 10 candidatos por vaga para 2 candidatos interessados para fazer engenharia, e eu tenho acompanhado, tem sobrado vagas, alguns têm iniciado, têm abandonado, quando vai para o mestrado, doutorado, estão sobrando vagas para mestrado, doutorado. Eu lembro quando fiz mestrado, doutorado na UFSC, uma dificuldade, né? Tinha que ter um projeto muito consistente, e hoje esse desinteresse. Vamos falar mais um pouquinho disso, porque sem capital humano, o ecossistema da engenharia, da solução de problema, fica difícil, já que, como tu bem disse, aonde a gente está envolvido, nesse estúdio, nas ruas, nas cidades, tudo tem a base da engenharia. Sim.
É, é uma pena o que está acontecendo, né? É uma coisa que não é só aqui do Paraná, é uma coisa do Brasil inteiro, né? Tá todo mundo tentando ver como é que a gente consegue encantar os adolescentes novamente. A Federal criou há um tempo atrás uma feira de cursos, né? E ano passado a gente participou, o meu laboratório participou como convidado, porque normalmente são as coordenações de curso que fazem esse corpo a corpo aí com as escolas de ensino médio, né? E meu laboratório foi lá, né? E a gente conseguiu encantar alguns alunos, porque a gente mostrou o que dá para fazer, né? Eu acho que essa aproximação é importante, né? Porque hoje quem influencia bastante é a mídia eletrônica. A mídia eletrônica não chama tanta atenção dessa parte tecnológica. É muito mais coisa social, né? E os alunos não estão tendo a oportunidade de vislumbrar o que dá para fazer, né? Eu sou tutor de um outro programa que chama AIC, né? O AIC é uma associação de engenheiros norte-americana, tá? Que resolveu estimular alunos das graduações a desenvolver coisas também. E expandiu para o mundo inteiro, são mais de 160 capítulos no mundo. Tem um aqui em Curitiba, que está baseado aqui na Federal, né? E eu sou o tutor. E uma das ações que a gente faz é ir para as escolas, né, mostrar o que pode ser feito com a engenharia, né, e a gente já tem o grato retorno de ver alguns alunos falar, ó, eu assisti a palestra que vocês fizeram, né, eu estou aqui por causa disso. A gente recebe alguns alunos no laboratório lá também, que querem tirar justamente essa dúvida. Eu acho que isto é importante, esclarecer. A PUC também tem uma feira muito boa nesse sentido, né? Eu acho que é importante dar a visão do que é a profissão que tem que ser seguida. Isso não serve só para engenharia, não serve para todos os cursos, né? Mas em especial para engenharia está faltando justamente isso, mostrar, né? E eu também vejo que para a escola técnica também está tendo o mesmo problema. Sim, né? O IFPR, as demais escolas técnicas. Está faltando técnico, porque a fábrica não trabalha só com engenheiro, né? Tem uma base técnica lá que está lá no corpo a corpo dos equipamentos. Então, falta formar esse tipo de pessoal. Carlos, sublinho tudo que tu disse, e aqui eu vou fazer uma provocação para ti, pode considerar um convite também. A informação não está chegando lá no jovem, a informação não está chegando, os pais, muitas vezes, eles mesmos também, a tecnologia é uma luz, né? Mas assim como ela ilumina, ela também cega. Sim. E ela está cegando, inclusive, o relacionamento humano. As pessoas não estão conversando mais dentro das famílias. Tu vai num ambiente hoje que é para ser um ambiente de network, as pessoas estão olhando no celular, cada uma olhando, conversando pelo celular. Então, né, é a geração do TikToker, ok. Eles tiveram sucesso com o TikToker. O Quebrando a Lâmpada, e aqui fica o convite, eu diria assim, fazendo essa analogia, é o TikToker da ciência, da pesquisa, da solução de problemas. A gente tem dito aqui com o nosso diretor, o Edson, né, que o Quebrando a Lâmpada é um showroom de mentes brilhantes e as suas soluções brilhantes. Então fica o convite, e para provocação também, né, a ti, ao Socol, ao reitor da Universidade Federal do Paraná, uma das mais antigas do Brasil, acho que a mais antiga, a utilizar esse programa no bom sentido, a gente, quem sabe, encontrar uma maneira de levar essa pesquisa, que a gente vai falar já em seguida das pesquisas, lá na ponta, lá no jovem, lá na família, lá na inspiração, da mesma maneira que tu comentou dessa palestra. Nós precisamos de mais gente. E esse pessoal que vai tocar o país daqui a pouco, as empresas, né? É verdade. Aceita essa provocação para a gente pensar alguma coisa? Com certeza.
eu estou dentro, vamos trabalhar em conjunto, né? Porque nós precisamos estimular as pessoas a olhar a parte tecnológica. Hoje, a gente fala muito em tecnologia para medicina. Não vai demorar muito, os robôs vão estar fazendo cirurgias básicas, sem intervenção de ninguém. Tá? Para isso, tem que juntar o médico, tem que juntar o engenheiro, tá? Para gerar essas facilidades. Né? Da mesma forma, com qualquer outra formação lá, a engenharia é a que proporciona as coisas interessantes. Inclusive, o pessoal fala muito de software, mas tem que lembrar que são os engenheiros que constroem os computadores, cada vez mais potentes, cada vez mais eficientes, né? Então... Da válvula ao microprocessador, né? Sem o hardware, não tem que ter a base para programar. Não consegue fazer nada, Não. né? Então, nós precisamos entender isso. Os países que apostaram na formação de pessoal estão crescendo, né, a olhos vistos. A China fez esse processo, né, mandou os melhores alunos fazer pós-graduação no mundo inteiro, voltaram, né, e aí você vê coisa assombrosa do tipo, na pandemia, levantar um hospital em uma semana. É verdade. Né? Você vê eles como referência na produção das coisas. O pessoal fala, produto chinês é barato. É barato e de muita qualidade. Né? Antigamente não, mas hoje é. Sim. Por quê? Teve esse investimento em tecnologia. O Brasil também tem plenas condições de seguir esse caminho, porque as universidades já estão aí. Dar um pouquinho mais de estímulo, nós vamos chegar lá. Vamos atualizar as universidades, vamos rever os projetos pedagógicos, vamos colocar essa estratégia que tu colocou já para a gente, da pesquisa aplicada. Ela pode gerar o paper. Eu apresentei muitos papers, mas eu fazia as minhas pesquisas também com o olhar lá na ponta, lá na solução de problemas. Temos que levar essa pesquisa lá na linha fabril, né? Lá na fábrica, lá na melhoria da mobilidade urbana, lá na reciclagem do lixo, lá na utilização, né, do hidrogênio, né, para mobilidade, enfim, várias que inclusive a gente já vai começar a falar contigo. Outro detalhe que eu queria sublinhar, né, a tua fala também, eu estive lá, Santa Rita Sapucaí, sul de Minas, eles têm lá 40 mil habitantes, e eles têm a Escola Tecnológica, a Escola Técnica de Eletrônica e a Inatel, né, e eles sobra gente lá, profissionais na área de engenharia, na área das mais diversas áreas ligadas à tecnologia, e as cidades no entorno se aproveitam no bom sentido desse profissional, desse capital humano. A cidade vai muito bem, obrigado. Eu falava com o prefeito na época, o Wanders. Ele, olha, Gilles, não falta gente aqui capacitada. Então tem que ter essa linha. Nós temos boas práticas no Brasil, inclusive. Sim. E, obviamente, fora do Brasil, conforme tu falou. Instituições, a importância. Tu já falou da Federal do Paraná, a importância dessas instituições, que, na minha opinião, são meios, e em alguns momentos fins também, mas para a gente resolver problemas. Tu falou da Universidade Federal, né, de alguns projetos que a gente já vai conversar. E também você tem uma ligação muito grande com o CREA, né, que é esse Conselho Regional de Engenharia, que também tem que estar olhando, né, como que ele vai cuidar do engenheiro no bom sentido. Sim. Como que a tua relação com o CREA, como é que é, e fala um pouquinho da importância do CREA também. Eu descobri o CREA agora, né? Porque como docente, a minha preocupação maior era a formação dos alunos, né? Então eu estava meio afastado do CREA. Aí eu recebi o convite para participar do Instituto de Engenharia do Paraná, né? E o Instituto de Engenharia me colocou como coordenador da Câmara Técnica de Engenharia Química, tá? E me fez o convite para ser conselheiro no CREA, na área de engenharia química também. Né? E então, a partir desse ano, eu virei conselheiro do CREA na área de engenharia química, né? E eu estou descobrindo um universo fantástico também. Né? É uma coisa que eu não tinha muita participação, mas eu vejo que é fundamental para o desenvolvimento da profissão. Né? Toda a discussão que é feita lá dentro é para melhorar mesmo o papel do engenheiro, a responsabilidade do engenheiro, porque as escolas não falam muito disso,
né? Forma um engenheiro, excelente profissional, mas toda essa parte ética, a parte de responsabilidade civil, técnica, isso passa ao largo. As questões jurídicas, né? Exatamente. O que é ser um responsável técnico por uma unidade industrial, né? Então, isso para mim está me abrindo horizontes que eu nunca tinha imaginado, né? Eu já estou articulando mudanças nas minhas disciplinas justamente para incorporar essas discussões lá dentro, né? E que eu acho importante, né? Os órgãos de classe fazem muito mais do que aparece, né? Exatamente. Porque eles trabalham nos bastidores, protegendo a sociedade, é uma coisa que a gente não, pelo menos na academia, a gente não enxerga isso, né? E eu vou passar a ser um grande defensor da interação, né? Porque o CREA também tem o CREA Júnior, né? Que já trabalha com os alunos de graduação, fala, vamos lá, vamos fazer coisa, né? Porque eu sou tutor do AIC, né, do Instituto Americano de Engenheiro Químico, que não deixa de ser alguma coisa parecida com o IEP. Sim. Tá? Se eu estou fazendo com um órgão dos Estados Unidos, por que eu não vou fazer aqui com o do Brasil? Aqui do lado de casa, né? Então, eu vou trabalhar forte em relação a isso, né, para estimular os alunos a estar participando. Porque, como você falou, eles vão estar, daqui a pouco, fazendo as coisas que a gente vai parar de fazer, né? Então, é a vez deles, e se eles não tiverem a visão ampla do que é ser um engenheiro, vai ficar difícil a gente se libertar dessa dependência tecnológica externa. Não, muito importante, a gente tem falado muito com o presidente, com o Domir Ascari. Aliás, o CREA patrocina o Quebrando a Lâmpada, olha a importância. Sim. E essa dificuldade de chegar a informação que tu comentava antes, lá na ponta, o CREA também falava disso. A importância do CREA, sim, que fiscaliza. Mas não somente isso, tem muitas outras questões e outros projetos fantásticos. Tem o Mais Engenharia, que tem a ver também com levar essa expertise lá nos municípios que tem muita dificuldade, participaram desse trabalho lá em Rio Bonito do Iguaçu, enfim, tantos outros. E então que bom saber que você está no time, né, do CREA, né? Eu sou engenheiro também, a gente sabe, o Hitendra Patel, que é um filósofo, pensador indiano, ele fala que nós estamos no mundo da cooperação e da colaboração. Sim. Temos que nos unir, cooperar, colaborar e resolver problemas. Verdade. A gente está finalizando mais um bloco e logo a gente vai retornar, tá? Já a gente volta com mais insights e histórias inspiradoras que podem acender muitas luzes aí na sua cabeça. Fica por aí que o Quebrando a Lâmpada volta já. Voltamos ao Quebrando a Lâmpada. Hoje estamos recebendo Carlos Yamamoto, engenheiro químico, professor titular da UFPR e referência em ciência e inovação. Vamos continuar a nossa conversa e de novo agradecendo a tua presença, Carlos. E os projetos, o que você pode contar para nós aí de projetos realizados e que resolveram problemas, que é para isso que a gente está aí nesse mundo, né? Resolver problemas. Conta aí alguma dessas experiências e alguns cases, por favor. Como eu falei, desde quando eu estava no 5º ano, eu tenho trabalhado com coisa prática com empresas, né? Na minha iniciação científica foi com uma indústria de base, petroquímica, depois mestrado e doutorado com fertilizantes. E quando eu voltei do doutorado aqui para a Federal, eu fiquei pensando no que eu posso fazer para continuar nessa linha, né? E no ano 2000 surgiu a oportunidade de criar um laboratório para avaliar a qualidade dos combustíveis no Paraná. Foi um convite da Agência Nacional do Petróleo, aí eu montei o Lacaute e a gente passou a realizar esse monitoramento da qualidade do combustível aqui no Paraná, né? 99, 2000, o índice de não conformidade chegava a 25%. 1 em cada 4 Altíssimo, postos
não vendia coisa de qualidade, né? A gente fez esse trabalho, né? Passamos por um processo de acreditação dos ensaios no Inmetro, tá? E conseguimos baixar esse índice de não conformidade para 2, 3%. Internacionalmente, 5% é aceito como normal, né? Porque você está lá com um tanque de gasolina. Não quero mais vender gasolina, eu vou vender diesel. Você vai colocar diesel em cima, mas ele vai misturar com um pouquinho de gasolina que estava lá no fundo do tanque. Tá. Então pode tirar o produto de especificação, tá? Mas assim, é a operação normal do posto, tá? Então até 5% é aceito como parte do processo, Uhum. né? Mas a gente, do jeito que apertou nacionalmente, né? Chegamos em 2, 3% aqui no Paraná. Olha E só. São Paulo, Rio de Janeiro. E junto com a ANP a gente desenvolveu metodologia, né, ensaios, normas técnicas, né, nós participamos de normas técnicas NBR para etanol, biodiesel, diesel e biometano, para você ter uma ideia. Fantástico, é uma referência nacional e internacional, né? Então, Bom. criamos esse mecanismo, né? Hoje nós fazemos o monitoramento para Paraná e Santa Catarina, tá? Nós cuidamos desses 2 estados e estamos lutando para melhorar cada vez mais esse processo, né? Porque o cidadão já paga muito imposto, né? Minimamente ter um produto de qualidade, o governo tem que dar esse retorno. Tem que assegurar, né? Então eu tenho um laboratório que tem 3 ISO. Não tem isso no sul do Brasil, em universidade. Nós temos a ISO 9001, nós temos a ISO 14001, que me falaram que era impossível ter na universidade, eu tenho, tá? E mais de 50 ensaios acreditados pela ISO 17025, pelo Inmetro, né? Tem distribuidora de petróleo aí que não tem esse número de ensaios, tá? Então, nós somos referência nacional, tá? No sul do Brasil, eu tenho certeza que não tem outro laboratório com 3 ISOs, né, em universidade, tá? Se colocar no resto do Brasil, acho que não dá para fechar uma mão, tá? Então, somos referência sim. Isso tem atraído a indústria para desenvolver projetos, porque a indústria já tem ISO e uma das exigências é que para ela contratar alguém, esse contratado tem que ter ISO também, ou ela tem que justificar muito bem por que está contratando uma empresa sem ISO, né? Porque tem que garantir a qualidade. Se para a indústria química é assim, para a indústria automobilística, o número de sistemas de qualidade que tem que atender é muito maior, né? Tem STS lá, tem muita norma. Nossa, tem muita norma, tá? Para quê? Para justamente garantir qualidade, confiabilidade, segurança. Né? Então, nós somos referência. E aí nós passamos a desenvolver tecnologia também. Então, nós fizemos muitos trabalhos com Petrobras, empresas da área petroquímica, com a Klabin na área de celulose e papel, né? Passamos a fazer alguma coisa na automobilística, porque como a gente mexe com combustível, a gente já interagiu com praticamente todas as montadoras, né? A BMW, quando veio para o Brasil, né, se instalou aqui em Araquari, né, ela estava procurando um laboratório de suporte. Ela mandou uma amostra feita lá na Alemanha, mandou para diversas instituições no Brasil inteiro, tá? O único laboratório que repetiu os valores alemães foi o nosso. Olha só. Aí uma vez chegou uma reunião lá, né, no meu laboratório, eu entrei na sala lá, tinha 3 diretores da BMW alemã. O de industrial, o financeiro e o de projetos estavam na minha sala, dando os parabéns
por ter excelência, né? Então, legal, mostrou para a Alemanha que aqui a gente sabe fazer a gente também, também né? sabe E fazer. que importante isso, né, Carlos? Mostrar para esses países que, né, estão com um grau de desenvolvimento muito bom, que aqui tem muita expertise, tem muita capacidade, né? O brasileiro é Qualidade. competente. É competente. Nós temos excelentes escolas, Sim. né? Precisa dar um suporte maior, né? Porque daquilo que a gente estava conversando, precisamos estimular a tecnologia aqui no Brasil. Não é só aqui no Paraná, não, é no Brasil inteiro, porque com mais competência nós vamos desenvolver processos industriais melhores, né? Aí, nesse meio do caminho, eu tive um aluno de doutorado, né, que me procurou para resolver o problema do lixo urbano, né, que a gente chama de grande problema nacional e a gente chama de resíduo sólido urbano, Sim. RSU, mas é o lixo doméstico, né? Certo. E a ideia era processar ele, porque queimar não é solução, né? O hemisfério norte, Estados Unidos e Europa, faz muito tempo eles queimam lixo, né, em usinas monstruosas, e faz uns 10, 15 anos descobriram que esse processo de queima gera substância que é cancerígena. Então, que são as dioxinas e furanos. O cloro que está presente no lixo, ele reage com algumas substâncias que são formadas enquanto está queimando o lixo e gera essa substância cancerígena. Então, quem mora no entorno dessas usinas tem muita chance de desenvolver câncer. Então, eles lá no hemisfério norte estão banindo a incineração do lixo. Por isso que a gente estava pesquisando processos alternativos, tratamento térmico do lixo. Então, partimos para um primeiro projeto que foi a gaseificação. Eu vou gerar, do lixo eu gero um gás combustível. E é esse gás combustível que eu vou queimar. Só que nesse processo eu seguro a formação dessas substâncias cancerígenas. Eu não deixo aparecer no gás combustível. Evita aquela reação química que geraria aquele elemento cancerígeno. Exatamente. Então, ele é ambientalmente seguro. Tá? Vai sobrar uma cinza 10% de cinza que eu posso fazer tijolo, a gente já fez o teste, então quer dizer, resíduo zero. Economia zero. Circular mesmo fortíssima, né? Completa, né? E então tem uma usina lá em Mafra que foi instalada, a gente queria instalar aqui no Paraná, tivemos dificuldade, e aí lá em Santa Catarina foi mais fácil, então ele está no aterro sanitário lá de Mafra, tá? E ele está gerando 2 megawatts de energia elétrica. Que fantástico, hein? E esse aceite foi pelo prefeito ou foi com o governo do estado? Como que, só para entender? Não, é uma empresa privada que investiu. Tá, né? Entendi. Nós fomos a instituição de ciência e tecnologia que deu suporte. Tá. Então, eles conseguiram um investimento da FINEP para poder instalar a unidade. Por quê? Quem olhava, né? A gente tinha uma unidade aqui que não era muito maior que essa sala. O cara olha assim e fala, tá, eu vou botar dinheiro no teu processo, com que garantia? Eu quero ver um grande funcionando. Fomos atrás do grande. Então, lá processa 100 toneladas de lixo por dia. Olha. Tá? Se pensar em municípios aí com 20, 50 mil habitantes, eu vou ter que juntar uns 20 municípios para gerar 100 toneladas dia. Tá? Curitiba vai precisar de algumas usinas dessa, porque a cidade é muito maior. Né? Mas a gente pensou até nisso. Não adianta fazer uma unidade muito pequena, também não adianta fazer uma gigante. A gente fez num tamanho intermediário, onde consórcio de municípios podem se beneficiar, ou uma cidade maior também pode se beneficiar. Até nisso nós pensamos. E então foi instalado lá em Mafra para produzir 2 megawatts de energia elétrica, que dá aí para umas 15 mil residências. Que fantástico isso. Carlos, muito gestor público acompanha o Quebrando a Lâmpada do Paraná todo e do Brasil, e inclusive fora do Brasil. Para o nosso programa
ultrapassa as barreiras. Fica por aí para o nosso próximo e último bloco. O Quebrando a Lâmpada volta já. O Grupo Pumatronics transforma a tecnologia em segurança, fluidez e inteligência nas cidades e estradas do Brasil. Da nossa fábrica saem soluções que impulsionam cidades. Estamos nas estradas que conectam o país, nas cidades que crescem, nas redes que sustentam a inovação. Grupo Pumatronics, tecnologia que move o futuro. Estamos de volta ao último bloco do Quebrando a Lâmpada. Agora vamos falar sobre futuro, mas antes tem um projeto que é fantástico e que também resolve muito problema, essa questão da secagem do lodo, né, Carlos? Isso. Fala um pouquinho desse projeto aí, das entregas. É um orgulho esse projeto também aí, né, porque resolve problemas, né? Sim. O lodo de esgoto é um outro grande problema sanitário, né? Porque a Sanepar ela retira esse resíduo, né, dessa água de coleta de esgoto para devolver uma água limpa, né? Mas ela fica com esse resíduo, que é 90% água. Então ela paga caro para enterrar esse resíduo em aterro sanitário, mas ela está pagando para enterrar água, né? Isso limita a ação da companhia, né? Porque ela tem que ver também onde o processo é sustentável, né? Do ponto de vista financeiro. Nós vamos usar o calor gerado nessa usina de lixo de Ponta Grossa para secar esse lodo de esgoto. Então nós vamos tirar essa água e fazer um tratamento térmico para transformar aquele resíduo sólido em um carvão. Esse carvão pode ser utilizado para adubo, tá? Fantástico. Porque daí a gente tem certeza absoluta que todos os ovos de vermes, bactérias, qualquer coisa que dê problema de saúde vai estar morto, porque vamos processar em alta temperatura, né? Está esterilizado. Então ele vai poder ser utilizado na agricultura, né? Existem outros projetos que separam esse lodo também e falam, podemos vender como fertilizante, mas ainda tem um risco sanitário. Por isso que tem algumas usinas de biogás que não foram para frente, né? Então, esse projeto está em andamento, logo nós vamos ter a unidade industrial instalada, tá? Temos um outro que vai transformar plástico em combustível líquido, todos eles financiados pela FINEP, né? A FINEP mudou a estratégia, em vez de dar o dinheiro para a universidade, está dando para uma empresa, e a empresa contrata uma instituição de pesquisa. Uhum. E aí, como a gente tem a ISO, fica mais fácil para eles contratarem, né? Então são projetos de relevância que a gente está trabalhando aí. Que ótimo, né? Traz a ICT, provoca quem tem sente a dor, que nesse caso é a indústria. Muito importante. Estratégia muito boa mesmo, né? E as pesquisas científicas, né? A gente acompanha aí o trabalho de vocês, certamente tem premiação, tem publicação em periódicos, né? De alta qualidade, né? Fala um pouquinho dessas entregas científicas, que é a base lá da entrega, da extensão, da entrega concreta no final, né? Pois a universidade sempre recebeu financiamento público para compra de equipamentos, né? Através de editais, CNPq, FINEP, Fundação Araucária. E a característica que o Lacaute tem é que a gente também presta serviço, né? Prestação de serviço para a ANP para fazer o monitoramento da qualidade do combustível. Esse recurso a gente investe na manutenção dos equipamentos, em técnicos que sabem operar esse equipamento. Com isso, a gente está sempre usando o equipamento no limite que ele pode dar.
E eu tenho equipamentos que eu comprei no ano 2001 que funcionam perfeitamente até hoje, por causa dessa manutenção. Normalmente, equipamento caro acaba sendo encostado porque não tem manutenção. Entendi. Tá? Nós conseguimos fazer isso. Com isso, nós disponibilizamos para os alunos a melhor situação técnica para eles desenvolverem tecnologia. Um deles foi esse processo do lixo, né? E com isso a gente consegue publicar em revistas de maior impacto, tá? Então, o último artigo que a gente tem publicado foi publicado agora em fevereiro, né? Em janeiro teve aceitação, em fevereiro foi publicado, que foi na revista Nature. Fantástico. Tá? É uma pesquisa que mostrou que na neblina da Amazônia tem muito micro-organismo, tá? Bactérias, fungos, pólen, tá? Que são arrastados por milhares de quilômetros e vão cair em algum outro lugar. Tá? Então, é uma coisa bastante importante de ser pensada, porque se carrega bactérias, vírus, pode carregar poluente também. Então, imagina uma névoa sendo formada aqui em Curitiba, aqui perto das indústrias, ou lá em Cubatão, ou qualquer polo industrial, né? Formar névoa é a coisa mais comum. Nós vamos, inclusive, entrar nesse período de amanhecer com a cidade assim. Sim, muito forte a névoa, né? Uma névoa muito forte, né? Certo. Isso pode ser levado para qualquer outro lugar. Olha pelo só. vento. Ele acaba sendo essa mobilidade, né, desses agentes, enfim. E isso é uma pesquisa coordenada por um grupo, né? Tem mais de 30 autores nessa pesquisa. Harvard, outras instituições de peso, né? Tanto na Inglaterra, Estados Unidos, Coreia. Então, nós temos uma rede de colaboradores, né? O pesquisador líder, ele é associado ao meu laboratório, né? Professor Ricardo Godoy, tá? Ele também tem outros artigos na Nature, tá? Nós estamos submetendo um de combustível numa revista de impacto maior que a Nature ainda. Então, quer dizer, além dessa parte de prestação de serviço de alta confiabilidade, né? Fomos nós que fizemos os ensaios da Operação Carbono Oculto. Ah, foi aqui na Universidade Federal? Foi um pedido da Polícia Federal. Tá? Olha só. Muito bom. Nós também desenvolvemos tecnologia, né? Vários projetos aí, e também fazemos pesquisa científica. Então, nós temos mais de 40 alunos de mestrado formado, mais de 20 doutores, né? Nós estamos chegando a 150 artigos publicados também, alguns de impacto internacional, né? Esse artigo da Nature saiu lá, uma nota na Folha de São Paulo, na revista da FAPESP, tá? Porque realmente mostra o quanto nós brasileiros, nós paranaenses, temos competência e relevância internacional, né? Essa tecnologia do lixo, ela é uma solução real para o mundo, não é só aqui para o Brasil. O mundo inteiro está atrás de uma tecnologia. É uma dor do mundo, né? Um problema Sim, a global. população cresce, o problema cresce, tá? E não adianta eu tirar o problema de um lugar e jogar para o outro, né? Eu tiro aqui da rua e levo para o postinho. O que acaba acontecendo, né? Sim. Inclusive na questão mundial, né? De um país para outro, né? Exatamente. Então, temos muito que desenvolver, porque a sociedade é dinâmica, os problemas mudam de tamanho, de complexidade. Então, por isso que a academia tem que estar sempre na fronteira, trabalhando esses problemas, né? Agora, é também necessário o governo federal, estadual, municipal, entender que tem que ser investido nisso, né? Nós temos que estimular a formação de pessoal das exatas, das tecnologias, né? Física, química, matemática, as engenharias, né? Para quê? Para que a gente tenha resolvedores de problema.
tá? A parte teórica é importante, porque vai dar a base. A parte tecnológica é importante, porque vai fazer funcionar uma unidade de porte relevante para a sociedade, né? Nós temos que pensar em custo. Não adianta eu ter uma solução caríssima, né? Exato. Essa do lixo, ela resolve outro, que é o do lixo hospitalar. Custa uma fortuna processar o lixo hospitalar. Outro grande problema, né? Não é só de hospital, é de consultório odontológico, clínica veterinária. Todos esses geram resíduo hospitalar. E eles pagam caro para isso. Tudo pode ser processado nessa usina lá de lixo que a gente tem, a um custo muito menor. Tá? Nós temos que trazer isso para a sociedade, temos que trazer bem-estar, né? A carga tributária no Brasil é elevadíssima, tá? E nós precisamos melhorar a vida da população, dar o subsídio para que o político consiga incorporar essas tecnologias no dia a dia da população, né? Tem coisa que para um industrial fica mais difícil viabilizar, mas tem coisa que para o público é pensar no bem-estar da sociedade. Então, nós estamos à disposição e nós vamos construir um Brasil melhor, com certeza. Então, parabéns aí pelas entregas, né, na sua liderança aí junto à Universidade Federal do Paraná, ao departamento. A gente está chegando ao final do bate-papo, da entrevista. Certamente vai inspirar muita gente. Tenho certeza que após essa entrevista, muito jovem vai decidir fazer engenharia. E nós precisamos fazer que essa mensagem, essa informação dessas entregas, essa do lixo, do lodo, chegue lá na ponta, chegue lá no empresário, chegue lá na indústria, chegue lá na casa de cada brasileiro. Por um lado, para ele conhecer e ele levar isso para a sua realidade, por outro lado, para estimular as pessoas a fazerem esse curso de engenharia. Bem rapidamente, aí uma mensagem final sua, e como é que as pessoas seguem o departamento, a direção e o Carlos? É importante a gente estimular a engenharia. Não tem outro caminho, senão a gente sempre vai estar dependendo da tecnologia que vem de fora, que nem sempre é melhor do que a que a gente pode ter aqui dentro, desenvolvida aqui por brasileiros, tá? Eu fico lá no Departamento de Engenharia Química, né? Eu sou diretor do Centro Multiusuário de Tecnologia Lacaute, que começou como um laboratório, mas agora é um centro de tecnologia, né? E a gente está à disposição de qualquer pessoa que tenha alguma dúvida, algum projeto que queira desenvolver, né? Nós temos 3 projetos FINEP mais inovação em andamento, nós já estamos submetendo mais alguns junto com outras empresas, né? Que é a forma que existe no Brasil de conseguir coisa relevante, e eu acredito no Brasil. Tá? Para você, aluno de ensino médio, eu te digo uma coisa: se eu tivesse que fazer um outro curso de superior, certamente eu faria engenharia. Tá? Apesar das dificuldades, né? Não é um curso fácil de tocar, né? Mas o Brasil precisa de engenheiro. E também não fique muito preocupado. Mas as escolas de maior conceito são muito difíceis de entrar. Não. Hoje existem mecanismos para entrar. E outra, ninguém é melhor do que o próprio aluno. Tá? Eu conheço alunos de escolas que eram consideradas inferiores, entre aspas, mas que são excelentes engenheiros. Tá? Eu tenho aluno que tinha nota mediana ali, mas é um engenheiro excepcional, porque a engenharia está no coração. É verdade. Tá? Então, acredite, vai atrás. Tá? Não vá atrás de engenharia muito mirabolante, tá? Porque tem vida curta. Vá para as tradicionais, engenharia química, engenharia mecânica, elétrica, civil, é o que nós estamos precisando. Tá? Carlos, muito obrigado pela tua entrevista. Certamente inspirou muita gente e está convidado a voltar aí para falar dos novos projetos, tá bom? Obrigado. Muito obrigado. E assim encerramos mais um episódio do Quebrando a Lâmpada. Agradecemos ao nosso convidado Carlos Itsuo Yamamoto e a você
que nos acompanhou até aqui. Este programa que tem o apoio do CREA Paraná, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná, do grupo Pumatronics, que desenvolve soluções que atuam diretamente na sua vida, tornando rodovias e cidades mais seguras e eficientes. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, acompanhar o nosso canal no YouTube e no Spotify. E você quer aparecer aqui no Quebrando a Lâmpada? Mande uma foto assistindo o programa e nos marque nas redes sociais. Faça parte desse ecossistema de inovação de pessoas que pensam fora da caixa. Quebre a sua lâmpada, transforme ideias em ações concretas. Muito, muito obrigado e até o próximo episódio. Tchau! Pessoal, faça como eu. Assista e siga o programa Quebrando a Lâmpada do professor Gilles. Estou aqui na Tesla hoje e mais um momento importante de aprendizado aí. Estou aqui na Califórnia, Estados Unidos. Grande abraço aí, Gilles, e todo o pessoal que assiste o programa Quebrando a Lâmpada. Quebrando a Lâmpada é um oferecimento. CREA Paraná. Quem fiscaliza, cuida.